Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando hoje um podcast para falar sobre relacionamentos e, mais assim, especificamente, o relacionamento que eu e a Ana tem. Eu sou o Caio Ascava. Eu sou a Ana Cláudia Provasi, nós dois somos um casal, estamos juntos há 18 anos, mas não significa que o que a gente vai falar aqui tem que ser a única verdade, hein, gente? Nós vamos dividir um pouquinho sobre o nosso processo estando junto, que não foi fácil, né? Exatamente. Não é fácil. E é uma construção. Então, explicar um pouco aqui como a gente chegou nesse nome, um dos três, está muito relacionado ao relacionamento que a gente tem. Que engloba três pilares, vamos falar assim. E aí, um dos pilares é a essência, então é como cada pessoa é vamos fa- A nossa energia, né? Porque eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha essência, o Caio tem a dele. E junto a gente constrói a outra essência, que é a essência de nós dois juntos, que é uma soma. Exatamente. Também vamos falar sobre propósito, que está muito relacionado ao profissional, carreira, é, o que te faz estar aqui para continuar, seguir e como casal e como pessoa. Também vamos falar sobre relacionamentos, que está muito relacionado ao pessoal, né? Sim, a nossa inteligência emocional, né? O relacionamento não é só o relacionamento de casal, é o nosso relacionamento na vida. Todo lugar que nós vamos, né? O nosso desenvolvimento pessoal. Como que a gente lida com isso? Porque num relacionamento é mais difícil, porque é a pessoa que dorme e acorda do seu lado todos os dias. Mas você também se relaciona com outras pessoas, se relaciona no trabalho, se relaciona com as famílias. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses três itens que é a nossa tríade, né? Então, é sobre a essência, o seu eu, a nossa energia, sobre a carreira, o propósito, o seu servir e sobre os relacionamentos, a inteligência emocional. Por isso que veio o nome, um dos três. Nesse podcast, a gente também vai falar um pouquinho sobre essa visão do um dos três. E aí, Caio, conta um pouquinho como que é essa visão masculina, né? Porque o Caio ele fez uma transição de carreira e ele vai falar um pouquinho de como que foi trabalhar num lugar que ele gostava particularmente, mas ele não se sentia tão presente naquele lugar. Como que tá sendo essa transição para o propósito? Bom, para mim foi muito difícil, né? Essa transição de carreira também é um pouco daquilo que a gente sai do cômodo para buscar o que a gente realmente veio fazer nesse mundo, né? Então, eu, como farmacêutico, fiz farmácia. Confesso que não foi uma das profissões que eu gostaria ter escolhido, mas foi a profissão que eu segui e comecei a trabalhar nisso, né? Em 2013 entrei em uma empresa, fiquei quase 10 anos nessa empresa e gostava muito de estar lá. Mas a gente percebeu ao longo do tempo, né? Eu mesmo percebi que não era aquilo que eu sonhava, aquilo que eu gostaria de ter feito. E hoje, estudando, com 38 anos, estou estudando, estou amando estudar, estou gostando de ler bastante. É, é difícil, é desafiador, mas eu estou feliz, mesmo ainda não trabalhando diretamente na área, né? Então, estudando bastante. Graças a Deus também, Deus abriu algumas portas para mim. E eu tenho que agradecer algumas pessoas também por essa abertura, né? Então, é difícil, mas é uma coisa que está relacionada à evolução, né? E o que é mais interessante, né, Caio, é a gente falar um pouquinho dessa visão do masculino, desse autoconhecimento, né? Porque falei por você, na verdade, né? Pro homem é sempre mais difícil
entender que tem um propósito, entender a sua essência. Porque a gente foge disso. Eu também fugi muito tempo disso, né? Do meu servir, do meu propósito. E a gente junto, descobrindo o nosso próprio propósito. Para o homem é difícil, mas é bom. Como que você fala isso? Não, pra gente é difícil, até assim, fazer esse podcast também é difícil, porque é, é difícil da gente, homem, se expressar, né? Falar o que a gente tá sentindo, falar aqui na câmera, no microfone. É, mas é um processo que a gente entende que é muito saudável para o relacionamento e a comunicação, que é um dos principais fatores para um relacionamento dar certo. Então, é difícil, mas também é um processo que vai ser melhor e vai ser agregador para nós. Sim. E até quando a gente fala de comunicação, a gente passou por isso. Quem aí não passou, né? Vários casais. A gente, no começo do relacionamento, a gente era bem mais novo, né? Eu, então, tinha 15 anos. E era algo difícil de comunicar. A gente não sabia como chegar e falar, olha, isso eu não gosto. Vamos fazer desta forma. Porque você vem de uma educação, eu venho de outra. E como que é juntar esses dois, né? Isso é muito desafiador. É desafiador e difícil, mas a gente tem que trabalhar sempre a comunicação, né? A comunicação assertiva. Sempre tentar entender um outro, se colocar no lugar do outro. E assim, não é uma fórmula uma receita médica, por exemplo. É uma coisa que você constrói ao longo do tempo. E é difícil, mas vale a pena. E tem um lance que é muito legal também, que na verdade isso quem me ensinou foi o Caio. Logo no começo do nosso relacionamento, eu era uma pessoa muito controladora, muito ciumenta. E ele ensinou que não era isso, né? Para um relacionamento ele ser sustentável e durar, a gente tinha que aprender a ter os nossos espaços, aprender a olhar para cada um e entender que se um não quer ir para um lugar, não tem que ir obrigado. E se o outro não quer, eu confesso que isso é um processo, gente. A gente vai vivendo, vai aprendendo. Mas a gente, desde sempre, quando a gente começou a namorar, a gente se respeitou muito, né? A gente sempre teve muito o espaço de cada um. E é uma coisa que a gente tem que pensar para o relacionamento ser sustentável, o que eu falo para os meus clientes. Tem que entender que um relacionamento, a gente não é dono um do outro. A gente só tá junto. E esse tá junto tem que ter o espaço, né? O relacionamento diria que 50% de vocês e 50% de vocês dois, né? Então, não dá pra você ignorar o que o outro pensa, a forma que ela foi criada. Então, tudo isso tá relacionado a como a gente se relaciona hoje. Tá relacionado aos relacionamentos que a gente teve na infância, tanto como com o pai, com a mãe, aqueles vínculos. E a gente vem trabalhando nesses 18 anos, ainda a gente trabalha, ainda é muito difícil conversar e se colocar no lugar do outro, né? Mas é um processo constante, diria que assim como a fé, né? Você tem que todo dia trabalhar ela para não perder, né? Pra fazer parte da gente, né? Porque se a gente não trabalha, é igual ir pra uma academia. Se você não vai constante fazer aquele exercício, você não vai chegar no resultado que você quer. O relacionamento é algo que tem que ser cuidado, né? Todos os dias. Bom, quanto à comunicação, quando eu e a Ana começamos a namorar, a gente tinha essa comunicação mais direta, de um tentar falar mais pro outro, passar essas energias que a gente tinha, tanto energia positiva quanto negativa, os ciúmes, a forma de se expressar. E a Ana, no início, ela sempre quis resolver todos os nossos problemas, né? As nossas discussões, as diferenças. Então, ela sempre queria resolver naquele dia, naquele momento. Não queria esperar, não. E aí, a gente viu isso com o passar do tempo, que
é uma forma positiva, assim, de se relacionar, porque você não guarda mágoas, não fica chateado por muito tempo, e aí vocês se resolvem na hora. E aí, diante de tanto tempo junto, a gente foi identificando que tem necessidade de esperar o momento do outro, conversar mais num momento mais calmo, então para a gente não ter aquela conversa um pouco mais agressiva, de você só pensar no seu. Então hoje a gente conversa todos os dias, mas também deixa para conversar no outro dia, entendendo a situação e o momento daquela pessoa. E é tão interessante porque a gente é pai, né? Pai do Gabriel. E mãe. Pai e mãe. E quando a gente fala um pouquinho dele, né? A gente ensina isso pra ele também. Calma, respira, dá seu tempo. E era uma coisa que eu não queria na época, né? Com 15 anos. Não, agora vai falar sobre isso, vai resolver sobre isso. E o quanto é saudável a gente olhar pro todo, analisar o porquê que aquela confusão existiu, eu pensar no meu ponto de vista, mas também pensar com empatia no ponto de vista do Caio, e num outro momento a gente conversar sobre isso. E muitas vezes a gente precisa desse tempo. E isso não só para relacionamento, né? Isso para a vida. Às vezes no trabalho, lá você tá com o maior BO, você tem que resolver um negócio agora, aí você tá mó bravo, você vai chegar, vai brigar com todo mundo, não vai resolver. Que é a comunicação mesmo assertiva, a comunicação não violenta, é você olhar para a situação no todo e ter calma para as coisas acontecerem, né? Exato. E aí, aqui no podcast, a gente vai falar também alguns dos 3 fundamentos que a gente segue, mas são 12 fundamentos que... A gente chama como filosofias de vida, né? Exato. E, na verdade, não foi a gente que inventou, hein? Tem um fundamento. Essas 2 filosofias de vida foram escritas e é um métodos usados por Napoleão Hill. E é onde a gente usa para a vida. Porque não é só para um contexto. Porque essas 2 filosofias de vida, quem trouxe foi o Andrew Carnegie. E ele falava muito assim, ele chegava nas empresas e falava: vocês querem saber qual é a filosofia da riqueza? Aí todo mundo já ia lá, né, do jeito do Caio, que é todo organizado, com planilha, com Excel e tal. E, na verdade, essas 2 filosofias, elas não são só um caminho para a riqueza. Que, na verdade, a riqueza ela é a vida em abundância, né? A vida em todos os sentidos. E a gente vai citar um pouquinho das 3. Quais são essas 3? Bom, pra gente, essas 3 filosofias que mais impactam a gente separou como energia positiva, né? Então, você tem que pensar positivamente. Negativo não é bom, né? Negativo só atrai coisas ruins, então sempre trabalhar essa energia positiva. Também a gente, para ter um relacionamento bom, a gente precisa de uma boa saúde física. Então a gente precisa estar bem com a gente mesmo, com nós mesmos. E também a harmonia nos relacionamentos humanos. Então está relacionado não só como eu e a Ana relaciona, não a eu e o Gabriel, nosso filho, mas a eu e meus familiares, eu e meus amigos, eu e meus colegas de trabalho, que na verdade são mais que amigos também, não são colegas, né? Porque você está muito mais com eles, talvez, do que com a sua família. Então, essas 3 filosofias estão muito relacionadas à forma que eu e a Ana se relacionam hoje. Exato. E quando a gente pensa na mentalidade positiva, né, a gente traz muito essa questão dessa força da terra. É muito mais fácil a gente olhar para o que está dando errado do que para o que está dando certo. É muito mais fácil a gente ver as coisas com um olhar negativo. E quando a gente muda a nossa visão, muda o nosso paradigma e olha para as coisas com mais amor mesmo, com mais carinho, você entende que tudo é um processo, que nada acontece por acaso e que se a gente olha para o positivo, tudo flui, porque a gente é feito de energia. E quanto mais a gente deixa a nossa mentalidade positiva, mais coisas acontecem. E a saúde é uma consequência. Se a gente não está bem com a nossa saúde, com o nosso corpo,
parou. Porque daí que a gente vai ter força pra viver e pra fazer acontecer. E é uma coisa que aconteceu muito com a gente, né, Caio? Depois que a gente teve o Gabriel, a gente deixou de lado a nossa saúde pra olhar só pra ele. Só que a gente precisa estar bem pra ele estar bem. E o quanto isso junta em tudo, no nosso relacionamento, na nossa vida. E a saúde, ela tem que ser priorizada. A gente precisa ter o nosso tempo para olhar, porque tudo que a gente olha e a gente cuida, prospera. E o outro, terceiro item que você falou foi dos relacionamentos, né? E os relacionamentos é muito bacana o que o Caio falar, que o Caio falou sobre essa questão dos relacionamentos no trabalho. Uma coisa que é muito legal que a gente sempre falou é tentar não falar sobre o trabalho em casa, porque a gente chega muito estressado. Acontecem problemas, né? A gente tenta, mas a gente não Não consegue. consegue. E até é bom isso, né? Porque você tá falando com uma pessoa que você confia, a pessoa que você mais confia no mundo. Às vezes não é legal porque os dois trabalharam, tiveram um dia estressante, mas você desabafa com quem você se dá bem, com quem você tem essa liberdade, né? E é difícil, sim, mas Mas a gente entende, até a gente brinca um pouco, né? Ó, então tá, vamos falar só um pouco. Ah, agora, não, já tá estressando, vamos mudar o assunto. ou você me escutou meia hora, agora eu vou falar meia hora, né? É, e é muito isso também do dia que a gente vai falar, né? E lógico que a gente precisa falar, porque às vezes a gente não conversa, né, com a pessoa que tá do nosso lado e ele também não vai entender o que tá passando na nossa cabeça. Porque muitas vezes a gente chega estressado lá com o problema do trabalho, aí chega a ter um problema do filho também, né? Porque filhos nos testam o tempo todo. E a gente entra nessa posição de calma, respira, vamos conversar melhor, e para que as coisas fluam de um jeito diferente, né? É desafiador, mas é um caminho, gente. É um processo e é um passinho de formiguinha a cada dia. Nem sempre a gente vai acertar. Muitas vezes a gente vai errar. Mas cuidando da nossa mentalidade positiva, da nossa saúde e da nossa comunicação, a gente já consegue caminhar por aí. É isso. Eu, assim, particularmente, sempre tive muita dificuldade em pensar no propósito. Propósito, em pensar positivamente. E a Ana vem me ajudando a trabalhar isso já nesses 18 anos. Ela não conseguiu ainda concluir, mas é um processo aí que estou trabalhando. E a gente vê que, sim, você estar bem consigo mesmo, você ter fazer uma atividade física, trabalhar o seu corpo, a sua saúde, tudo isso está relacionado ao relacionamento, né? Ao relacionamento saudável. Então, antigamente, a gente morava em São Paulo, era aquela vida corrida, viver para o trabalho, trabalho, casa. Então, hoje, que eu comecei a fazer academia, não gosto de ir para academia, mas é uma coisa que você tem que criar um hábito para o seu corpo entender que aquilo é necessário, que aquilo faz parte do seu cotidiano. E trabalhando tudo isso, você percebe uma melhoria no seu relacionamento. Você estando bem consigo, fisicamente, mentalmente, psicologicamente, tudo isso vai estar relacionado a um relacionamento saudável. Então, foi muito bom para mim ter saído de São Paulo e estar nessa transição de carreira. Então, hoje eu identifico que a energia, a nossa essência, tudo, o relacionamento e o nosso propósito tá aí para unificar e melhorar esse nosso amor. E é legal a gente falar, gente, porque eu falo muito isso para as minhas clientes, né? Que elas vêm me procurar e aí fala,
poxa, mas a gente sabe o quanto o autoconhecimento é importante, o quanto a gente seguir no propósito é importante. Mas eu falo pro meu marido não vai, fala que é besteira, fala que é balela. Gente, pensa. Eu faço isso da minha vida. E quando eu falava pro Caio, eu escutava isso também. E sabe aonde que ele começou a perceber? Quando eu parei de falar. Por quê? Porque as pessoas, elas não vão fazer a diferença na vida delas quanto mais você incomoda e fala. Elas vão procurar o despertar delas quando for a hora delas. E as pessoas, elas não mudam com o que você fala. Elas mudam com o que você faz. Quando eu parei de olhar pra ele, lembra que a gente fala muito isso pra criança, né? Para de cuidar do jardim do vizinho, cuida do seu. Quando eu comecei a olhar pra mim, pra minha mudança, pro meu autoconhecimento, pra minha essência, e as coisas começaram a acontecer e ele viu que as coisas estavam acontecendo, ele foi atrás pra ele. E eu falo isso muito pros meus clientes. A gente tem uma mania de querer mudar as pessoas. A gente não muda ninguém. A gente pode despertar, mas a mudança, ela é única, ela é da pessoa. E eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Você está disposto a olhar para esse lugar, a olhar para essa dor, a olhar para esse despertar? Se você está disposto, tudo acontece. Mas não adianta a gente impor a uma mudança. Ela acontece quando a pessoa quer que aquilo aconteça. E com a gente foi a mesma coisa, com o meu autoconhecimento, com o dele. E é maravilhoso ver, né? Porque a gente sabe que tem tudo para acontecer. Bom, é isso. O nosso podcast, então, é o nome Um dos Três. É onde a gente olha para os 3 pilares da vida. É uma tríade. Se você está bem com a tua essência, com a tua carreira, com o teu propósito, com o teu servir, com a tua inteligência emocional, Vai tudo dar certo. flui. Bom, acho que o nosso podcast termina aqui hoje. Lembrando que ele é bem curtinho, que é para dar tempo de você escutar toda semana e prestar atenção do que você está escolhendo para você. De como que tá a sua vida pessoal, o seu trabalho e os seus relacionamentos. Se você trabalhar tudo isso, seu relacionamento vai dar certo. E a sua vida também, né? E a vida. Obrigada. Obrigado, pessoal.